Bom dia, telespectadores do Canal 4, TV Aratu. Neste ano de 2006, conseguimos ultrapassar mais um ano, graças a mim. Então, nós vamos hoje debater aqui um assunto, aliás, tratar de um assunto muito importante e que, pelo que consta, nunca foi tratado na televisão. É claro que já houve algumas tentativas, arremedos, né, de se abordar esses temas. Mas agora, mesmo com pouco tempo disponível, nós vamos informar vocês sobre 3 doutrinas. A primeira, o Espiritismo. A segunda, a metapsíquica. E a terceira, a parapsicologia. Então nós temos 3 grandes mestres aí. Com o Espiritismo, Kardec. Com a metapsíquica, Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina. E com a parapsicologia, J.B. Heine, e coadjuvado por sua esposa, Louise Heine. Então, a doutrina espírita, ela surge a partir de 1857, levando em consideração o lançamento de O Livro dos Espíritos, tratando de assuntos importantes para a humanidade. É claro que antes de Kardec, havia o magnetismo, havia até uma sociedade do magnetismo, já despontava a figura de Maximiliano Perti, de Justino Kerner, que em 1828 lança um trabalho sobre a vidente de Prévost, que se mostrou ser uma médium fantástica. Então a mediunidade já estava sendo estudada no século de Kardec. Então o que é que o Espiritismo realmente realizou? Foi a consolidação ou a codificação de princípios que já existiam desde recuadas épocas, como a reencarnação, a imortalidade e a comunicabilidade com os espíritos. Aí está o tripé da doutrina espírita. Aí está a reunião desses 3 princípios, a base do espiritismo. Isso não quer dizer que o espiritismo seja uma religião. Nunca foi. Uma vez que se baseia em princípios existenciais, reencarnação é uma lei. A comunicabilidade tem suas leis. E a imortalidade também. Então se baseia em leis. E leis ainda que precisam ser estudadas. Que Kardec não esgotou as suas pesquisas em torno desses 3 princípios. A metapsíquica surgiria em princípios do século XX com Charles Richer. Ele escreveu um livro tratado de metapsíquica, abordando todos aqueles aspectos desenvolvidos, ou melhor, apreciados, analisados, através de experiências
por Allan Kardec. Ele nega a mediunidade, mas ele se confunde. Quando ele entra em contato, por exemplo, com a psicometria, que Kardec não conheceu, ele realmente se atrapalha todo. Ele criou até um termo chamado sexto sentido, para tentar encontrar a razão de ser desses fenômenos que nós espíritas chamamos de anímicos. E vocês veem Kardec tratando do animismo no capítulo 19 do livro dos Médiuns, mais especificamente. Já em 1932 ou 1930 surge a parapsicologia com J.B. Heine e sua esposa Louise, com William McDougall como assistente, e tantos outros grandes pesquisadores. Então, Heine, ele lança as bases da parapsicologia no mundo ocidental. Ele estuda tanto o trabalho de Kardec quanto de Charles Richer. É claro, com outra roupagem, com outra visão, mas basicamente a mesma coisa. Por exemplo, ele estuda a telepatia, ele estuda a psicocinesia. Kardec estudou tanto a telepatia como a psicocinesia. É claro que com outra denominação, chamava a telepatia de telégrafo psíquico. E ela foi realmente estudada com base laboratorial a partir de 1882, com a fundação da Sociedade para Pesquisas Psíquicas em Londres, tendo à frente Frederick Myers, Richard Hodgson, Oliver Lodge, Eleanor Sidgwick e o marido dela, Henry Sidgwick, todos professores de universidades como Cambridge e Oxford. Então a telepatia foi reestudada por Richer, chamou de criptestesia, e depois reestudada por J.B. Heine. Então essa é realmente um fator preponderante. Estudando o Espiritismo, minha gente, tem que se estudar metapsíquica e parapsicologia, porque ambas as disciplinas científicas complementam o Espiritismo. Onde está o caráter religioso do Espiritismo, então? A nossa livraria, por sinal, há muitos livros que vocês podem adquirir para ampliar e aprofundar o conhecimento sobre a doutrina. A livraria fica no edifício Itaípe, primeiro andar, e o edifício Itaípe fica na Avenida 7, defronte do Largo de São Bento, no início da ladeira de São Bento, que vai para a Praça Castro Alves. Procurem em horário comercial, pela manhã e à tarde. Vamos ao nosso intervalo. Voltamos já, já. Bom, voltamos após o intervalo com esse assunto muito necessário ao conhecimento do Espiritismo. É por isso que aqui na cidade de Salvador, infelizmente, as pessoas não estudam metapsíquica nem parapsicologia. Aliás, a parapsicologia caiu na mão de religiosos e deturparam completamente a parapsicologia. Mas a necessidade se impõe. Para entender o trabalho de Kardec, nós temos que estudar as pesquisas realizadas
estão nos prosídicos, nas resenhas, pela Sociedade para Pesquisas Psíquicas em Londres. E antes da Sociedade para Pesquisas em Londres, nós temos o trabalho fantástico da Sociedade Dialética de Londres. Então o Espiritismo, por isso que nós sempre estamos afirmando aqui, que o Espiritismo é uma ciência. Foram homens de altíssimo nível intelectual e moral, que se dedicaram ao estudo de fatos, de fenômenos que passaram sob o crivo de Kardec, que Kardec submeteu ao seu crivo racional, experimental, essas experiências. Quando eu falei aqui em psicocinesia, nós vamos falar em espiritismo de movimentos de objetos. E Kardec estudou as chamadas mesas girantes. Foram estudadas por Kardec e mais tarde estudadas também pela metapsíquica e para a psicologia. É claro que não usaram as mesas girantes. Aqui está o livro que fala a exaustão da psicocinesia ou das mesas girantes. É de Zeus Van Tuyl e da Federação Espírita Brasileira. Então é claro que não, a parapsicologia metapsíquica não fala em mesas girantes, mas fala em psicocinesia, quer dizer, a movimentação de objetos, de móveis, cadeiras, mesas, etc. Então ampliaram o conhecimento de Kardec, sim. Para se entender o Espiritismo, na sua parte técnica, científica, também não existem outras, não é? Não me venham falar em religião, pelo amor de Deus, que isso depõe contra a própria doutrina espírita. Tem que se estudar, não é deve, não, tem que se estudar a metapsíquica e a parapsicologia. Tanto o Richer, Prêmio Nobel de Medicina, como J.B. Heine, que era da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, e associada a William McDougall, que era professor de psicologia de Harvard, e Zener, Carl Zener, que até inventou um baralho chamado baralho Zener, ligado à percepção extrasensorial, que é um termo criado por J.B. Heine. O que seria a percepção extrasensorial? Seria a mesma coisa de sexto sentido de Richer? Ou seria aquela questão ligada à telepatia? Hoje a telepatia vem sendo estudada nas universidades americanas, que não tem subvenção de protestantes, e já estão dando uma nova visão de telepatia. Não é só a transmissão de pensamentos, mas também a transmissão de imagens. É a força imagética do pensamento humano. Então as imagens, e se destaca aí um grande sensitivo, chamado Ted Sirius, e um outro, Ingo Swann. Esses dois foram estudados por professores das universidades americanas e chegaram a conclusões fantásticas, corroborando, confirmando aquilo que Kardec afirmara em seus livros, principalmente o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Então, nós temos que estudar o Espiritismo, a metapsíquica para a psicologia. Quais os cursos que se fazem aqui em Salvador a respeito? Em que seminário ou em que congresso vocês já participaram de cursos sobre essas três grandes manifestações, não só do pensamento humano, mas do pensamento dos espíritos?
Embora o pensamento humano, claro, também é um pensamento espiritual, mas ungido que há certas injunções da própria reencarnação, ou para ser mais terra a terra, da carne. Então, minha gente, nós aqui, no Teatro Espírita Leopoldo Machado, nós estudamos isso. Nós estudamos a metapsique, estudamos a parapsicologia e estudamos o espiritismo. É aí que nós formamos pessoas que mais tarde hão de contribuir substancialmente para o enriquecimento doutrinal do espiritismo. Eu digo mais uma vez, e vou bater nessa tecla sempre, o espiritismo não é religião. Ele não pode se prender a determinados princípios caducos, anacrônicos, que não tem mais sentido no século XXI. O século está avançando. E esse pessoal está voltado para trás, para a Idade Média, onde prevaleciam os sacramentos, onde prevaleciam certas ideias que até comprometiam a integridade intelectual, me permitam dizer isso, do próprio Deus. É aquele Deus obtuso do Velho Testamento, aquele Deus de Abraão, aquele Deus de Moisés. Vocês já leram a Bíblia e seus absurdos? É um livro de nossa autoria. Leiam. Tem na livraria Bezerra de Menezes, lá na Avenida 7. Tem aqui na livraria do centro. Leiam e vocês vão ver o seguinte, a análise que nós fizemos sobre os 5 livros de Moisés, chamado Pentateuco. Olha, minha gente, se Deus realmente é o que está ali, é lamentável. Coitada da humanidade. Vamos ao intervalo. Bom, voltamos com o nosso programa Encontro com a Cultura Espírita. E realmente é um encontro com a cultura espírita. Aliás, é o único encontro com a cultura espírita que tem aqui na Bahia. Com as perguntas. A fé é uma questão de conhecimento ou de sentimento? Douglas, da Graça. É uma questão, Douglas, de conhecimento. Os sentimentos, é claro que influenciam de qualquer forma, mas a fé tem que ser racional. Ela tem que se basear em fatos que possam ser avaliados. Essa é que é a grande realidade. Então a fé não é uma questão sentimental. Não, eu tenho fé de que eu vou ficar bom dessa doença, né? Eu tenho fé assim total de que eu vou conseguir passar no vestibular. Eu tenho muita fé de que eu vou conseguir passar nesse concurso, que eu vou alcançar meus objetivos. Olha, isso é uma fé ligada aos interesses pessoais e ligada também aos sentimentos. A fé de que nós estamos falando é ligada ao conhecimento da vida, de nós mesmos e até do próprio Deus. Deus só pode ser entendido pela inteligência, pela razão, como disse Kardec. Isso derruba qualquer tentativa de se associar o espiritismo à religião. Eu disse já num programa aqui passado, da aristocracia intelecto-moral, me referi à aristocracia intelecto-moral que está em obras póstumas. É que primeiro devemos desenvolver a razão
Isso é fundamental para que entendamos as leis de Deus. Que as leis de Deus são inteligentes. E elas não estão nem no Velho Testamento, nem em qualquer lugar. Quando Jesus nos disse para ter fé, ele se referiu à fé racional ou à fé com base na religião? Olha, Luigi do Resgate, no Cabula, o Resgate. Olha, Luigi, o problema é que Jesus não fundou religião nenhuma. Fundaram uma religião e o puseram no meio dela, como símbolo. Mas, na verdade, Jesus disse, olha, eu vim para os filhos doentes de Israel. Foi isso que ele disse. Ele disse, eu vim para salvar a humanidade. Não há registro dessa colocação de Jesus nos evangelhos. Ele veio exclusivamente para os filhos doentes de Israel. Quem eram os filhos doentes de Israel? Os principais eram os próprios sacerdotes, aquele chamou de raça de víboras, hipócritas. Está lá nos evangelhos. O espiritismo dialoga com outras ciências, como a parapsicologia. José Alves da Ribeira. Olha, José Alves, o espiritismo não mantém diálogo com ciência nenhuma, infelizmente. Porque os espíritas estão fechados em seus templos, em suas igrejas. Já que o espiritismo é uma religião, não há mais centro espírita. Há templos, há igrejas, monastérios. É isso que existe. Um dos poucos centros espíritas em Salvador é este aqui. Há outros, claro, mas a maioria está de tal maneira ligada ao aspecto religioso, a um aspecto religioso que o espiritismo não tem, que eles vão terminar construindo altares, incensos, casamentos, a noiva entrando, a marcha nupcial, e lágrimas, e choros, e paetês, e lantejoulas. É isso. Então, não há mais centro espírita. Há sim igrejas. Daqui a pouco vai ter até confessionário. A pessoa entra lá e vai se confessar ao dirigente. Daqui a pouco, não, você tem que rezar 400 Pai Nosso e 300 Ave Maria e você está salva da obsessão. A obsessão não existe mais para esse povo. Por que não existe? Porque ele está obsidiado. E Jesus dizia uma coisa interessante sobre quando chamavam de mancomunado com demônio. Ele dizia algo muito importante. Dizia, se eu fosse o diabo, se eu fosse o demônio, eu estaria pregando o que estou pregando aqui, que é justamente um libelo contra o demônio. Então, minha gente, ou vocês param com essa ideia de que o espiritismo é religião, ou o espiritismo vai acabar como uma religião desmoralizada, enfraquecida, destituída de qualquer laivo científico, e vai ser mais uma religiãozinha, como aconteceu num congresso diante da entidade federativa. O espiritismo foi mais uma religião que chegou ao Brasil. É triste, muito triste, triste demais. Agora vamos à nossa mensagem. E a nossa mensagem é de autoria do Mestre Jesus. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu já disse isso em outro programa
e vale a pena repetir. Entendam como quiserem isso. E não transforme Jesus em Deus, nem num ser extraterrestre, mas num homem digno, inteligente, superior, que veio trazer a espada e não a paz.